Aula de matemática. Conjuntos numéricos. Qual é o primeiro conjunto numérico que vocês conhecem? Naturais. Então, os naturais, a letra que representa o conjunto dos naturais é esse N estilizado aqui, tá? O conjunto dos naturais, ele pode começar com 0 ou pode começar com 1. Para nós não importa muito. Vamos começar com 0, tá? 0, 1, 2, 3 e etc. Existe um último número natural, pessoal? Não. Existe um maior número natural? Não. Por quê? Porque são infinitos os números naturais, certo? Depois dos naturais, quem vem? Os inteiros. O que são números inteiros? Dá um exemplo aí de números inteiros. A letra que os representa é um Z estilizado, tá? Não. Ó, a palavra já fala, é um número inteiro, não é um número decimal. Ele é inteiro. Então, dá exemplos de um número inteiro que não são naturais. Dê exemplo de um número que é inteiro, mas não é natural. Menos 2, menos 3, menos 4. Qual é o primeiro número inteiro? Não. Qual é o menor número inteiro? Desculpa. Não. Não existe, pessoal. Por quê? Porque vai lá do menos infinito, certo? Menos infinito, aí vai chegando no menos 3, no menos 2, no menos 1. Passa pelo 0. 0, 1, 2, 3 e assim vai. O que vocês conseguem verificar com isso que eu acabei de escrever aqui, ó? Qual é a conclusão que vocês chegam olhando para isso aqui? Os números naturais ou os números inteiros? Os naturais estão dentro dos inteiros. Todo mundo consegue perceber isso? Existem números inteiros que não são naturais. Então eu vou perguntar no teste. Dê exemplos de números inteiros que não são naturais. Ou 3 é um número natural? Menos 3 é natural? Não. É inteiro? É. Qual é o próximo conjunto? Conjunto dos... Alguém lembra? É decimais. É decimais. Só que o nome desses números decimais chamam racionais. Os racionais, eles são representados pela letra Q, estilizada. E são números na forma de fração, tá? Rácio significa que tem a ver com razão, rácio. Tipo raciocínio, né? Razão. E a razão também é uma fração de um número P dividido por um número Q. Certo? P dividido por Q, ou P sobre Q. Tal que tanto o número P quanto o número Q, eles pertencem. Esse símbolo aqui significa pertence. Vocês já viram esse símbolo na vida, não? Sim. Então, tanto o número P quanto o número Q, esses numerador e denominador, eles pertencem ao conjunto dos inteiros. Tá? Então, tanto esse de cima quanto esse de baixo pode ser qualquer desses números de cima aqui dos inteiros. Alguma dúvida até aqui?
Só que tem um detalhe, o Q tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Vocês já ouviram falar que não pode dividir por zero? Já ouviram falar isso? Se a gente dividir por zero dá alguns problemas, tá? Licença. Do tipo, provar que zero é igual a 1. Então a gente não pode dividir por zero. Muito bem. Exemplos de racionais. Delícia. Vamos ver se alguém consegue me dar um exemplo de um racional. Não, a pergunta é outra. O zero é racional, sim ou não? Se ele é racional, ele precisa ser, ele pode ser escrito na forma de fração. O zero pode ser escrito na forma de fração? Não. Claro que pode. Pode. Claro que pode, pessoal. Zero dividido por qualquer número diferente de zero. Zero sobre 1 é zero. Não pode ser dividido por zero, mas zero no numerador. Tipo assim, 0 balas dividido para 2 pessoas. Vai ser zero para cada um. Agora, 2 não dá para ser dividido para zero. Sabia. Ok. Então, o que você tem que saber? Que o zero, ele é... O zero, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. Certo? Ele está nos 3 conjuntos. Outra pergunta. Vocês acham que o número 1 é racional? Sim, dá um exemplo. Dá um exemplo de uma fração que dá 1. 1 sobre 1, 5 sobre 5, 3 sobre 3, n sobre n. Certo? Só não pode ser 0 sobre 0. Então, o 1 também é natural, é inteiro, é racional. Ok? Facinho, facinho até aqui. Agora vamos ver este exemplo aqui. Vamos ver se vocês sabem ou não. Menos 2 é natural? Não. É inteiro? É racional? Se é racional, ele pode ser escrito na forma de fração. Dá um exemplo de um número, de 2 números inteiros em cima e embaixo que dá menos 2. Menos 4 sobre 2. O mais fácil, pessoal, é você repetir o número e dividir por 1. Certo? Então, 2, ele não é natural, mas ele é inteiro e também é racional. Então, a gente vai chegar lá ainda. Eu lembro que só o que não entra no cifra é o em reais, né? Fica fora. E tinha um negócio no aprendi, era um assim, tipo, natural, aí o outro em volta inteiro, outro em volta racionais, outro em volta reais. Acho que era em reais que ficava fora. Na verdade, a gente chama ele de números complexos, imaginários, É isso aí, fica lá de fora. que vocês não vão aprender. Muito bem. Antigamente se aprendia. Hoje em dia está mais tranquilo. Outro exemplo. 0,5 é racional?
Desculpa, é natural? Não. É inteiro? Não. Não é inteiro porque ele é quebrado. Inteiro é só um número não fracionado, por exemplo. Então, se ele é racional, então ele pode ser escrito na forma de fração. Fala uma fração que dá 0,5. O mais fácil é você repetir o número e dividir por 10. 5 décimos. Ou frações equivalentes a 5 décimos, que é meio, 3 sobre 6, etc. Certo? Então o meio, ele não é natural e nem inteiro, mas ele é racional. E o próximo exemplo é .3333. Esses 3 pontinhos significam o quê? Que é infinito de 3 aqui. Ou eternamente você vai escrever assim. Pode colocar assim. Pode. Esse 0,3333, ele é natural? Não. Ele é inteiro? Não. Ele é racional? Se ele é racional, você conseguiria... Quer dizer, é possível escrever ele numa forma de fração. Vocês sabem como fazer isso? Você tem que lembrar de um assunto do ano passado, retrasado, chamado dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número com... Alguém consegue definir o que é uma dízima periódica? É um número com infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais. Periódico. Periódica. Periódicos. As casas, né? Periódico. Não, periódico. O que significa esse periódico? Significa que alguma coisa que vai se repetir para sempre, infinitamente. Calma! Tá, então por curiosidade, isso daqui é 1/3. Se você pegar a sua calculadora, fazer 1 dividido por 3, você vai perceber que vai dar 0,3333. Infinitamente. Ok? Muito bem. Vou apagar essa parte aqui de cima, tá? Então, os conjuntos numéricos, eles podem ser representados da seguinte forma. Eles podem ser representados assim, ó. Você tem o conjunto dos naturais. Então, no conjunto dos naturais tem o 0, tem 1, tem o 2, etc. Certo? Conjunto dos naturais. 0, 1, 2, etc. Conjunto dos inteiros. Como o conjunto dos inteiros engloba o conjunto dos naturais,
a gente poderia representar dessa forma aqui, assim, né? Que os inteiros, eles englobam os conjuntos naturais. Então, dá um exemplo de um número que está nessa região aqui, ó. Ou seja, é uma região que é um inteiro, só que não é natural. Deu para entender essa região aqui? Né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ok? Professor, Fala. Número com infinitas casas decimais periódico. se o número é periódico? Ele tem no caso aqui, o 3 aqui é um período que se repete, periódico. Outro exemplo de dízima periódico, sei lá, poderia ser 0,131313. Esse 13 está se repetindo, entendeu? Tá? É alguma sequência de números que se repete infinitamente. Muito bem, e os racionais, como é que seriam representados nesse esquema aqui? Os racionais, dentro deles, a gente viu que tem número natural, tem número inteiro também, e tem números que não são nem inteiros nem naturais. Então, os racionais englobam também tá? Então, nessa região seriam números que não são nem inteiros nem naturais. Dá um exemplo aí. Que não é nem inteiro. 0,5. 2 terços. O que é isso aí, Silvio? Tá muito. A estranho. Seu 4? 4? 4. Não, não é um quadro, é um diagrama. Que porra é diagrama? Diagramas Ele fez praticamente a mesma coisa. são balãozinhos que representam conjuntos. É a mesma coisa que ele fez ali embaixo. Então, ó, esse balãozinho branco aqui representa os números naturais. 0, 1, 2. Esse rosa representam os inteiros. Dentro dos inteiros tem o quê? Tem os naturais. Ok? Deu para entender isso? E os racionais englobam todo mundo. Todo mundo não, né? Os naturais e os inteiros. Tá? Os racionais englobam tanto naturais como inteiros e números que não são nem inteiros nem naturais. Então, meio, 2 terços, 0,31, 31 infinitamente, tá? Uma dízima periódica. Ok? Esse diagrama aqui, ele é chamado de diagrama de Venn. Diagrama de Venn, em homenagem ao matemático John Venn. Professor, tem algum conjunto maior que os racionais? Sim, sim, tem. E a gente vai chegar nele agora. Pode apagar naturais aqui? Não, é porque ali eu vou escrever alguma coisa. É. De acordo com o Weber. De acordo com o peixe, diagrama é muito semelhante. Muito bem. Agora vamos para um exercício de lógica. Vamos para um exercício de lógica, que é o seguinte: será que existe algum número que não está dentro desse conjunto, nenhum desses conjuntos aqui? E se existe, qual a característica desse número? Eu acho que existe carência.
Oi, fala. Raiz quadrada de quê? 2. Raiz de 4, por exemplo, dá 2. É qualquer raiz quadrada? Então, mas na verdade a gente não sabe. Ok, digamos raiz de 2, vai. A gente não sabe quanto que dá esse número. Se você botar na calculadora vai dar um número 1,41, blá blá blá, e vai finalizar em algum ponto aqui, certo? Papo reto. Esse número, pela calculadora, ele é racional ou ele é um número que não está nesse conjunto aqui? Então, antes da gente ir para esse exercício de lógica, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Vamos pensar, 0,7543892 Esse número, ele é racional? Não. Por que não? Ele é racional. Se ele for racional, é possível escrever ele na forma de fração, correto? Eu consigo escrever esse número na forma de fração? Claro que eu consigo, pessoal. 754389126 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 1 bilhão. Raciocínio racional. Certo? Deu para entender isso, pessoal? Qualquer número decimal que tenha uma quantidade finita de casas, basta você, depois da vírgula, dividir por uma potência de 10. Assim como eu fiz aqui, ó, 0,5, não fez o 5 dividido por 10? Se eu botasse 0,05, isso aqui é racional? É, porque é 5 dividido por 100. Deu para entender? Sim, senhor. Então, você entendeu que 0,05 é 5 sobre 100? Então, esse número aí é racional? O que é um número racional? É um número que você pode escrever na forma de fração. 0,05 você pode escrever na forma de fração? Pode, já está aqui, ó, 5 sobre 100. Então ele é racional? É. Aí eu perguntei, esse aqui é racional? Estou mostrando para vocês que sim. Porque é só você pegar os números, o númerozão aqui e dividir pela potência de 10 que tem a quantidade de casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 bilhão, 1 bilhão. A quantidade de números, depois da vírgula vai ser a quantidade de zero. A potência de 10, no caso 10 a nona. Isso aqui é 10 a nona. Deu para entender? Que esse número é racional também? Apesar de ter um número gigantesco aqui, e não é periódico, no caso. Mas se fosse infinito, não periódico? Se for periódico, a gente já falei para vocês, isso é uma periódica. Muito bem, Sam. Sam já se adiantou aí a pergunta. Mas então, de novo, qualquer número que seja decimal e que tenha uma quantidade finita, tem uma quantidade finita de casas decimais, né? Quantidade finita de casas decimais é racional. Número com quantidade finita de casas decimais é racional. Deu para entender isso? Porque basta você pegar o número e dividir pela potência da quantidade de casas aí depois da vírgula. Potência de 10, certo? Muito bem. Agora vem. Não, pô.
Agora vem o raciocínio lógico, que é a parte mais legal. A parte mais legal é o raciocínio lógico. Eu pergunto para vocês, se existir um número que está fora dos racionais, qual a característica ele tem que ter? Ele pode ter uma quantidade finita de casas? Não, porque a gente acabou de ver que se ela é finita, ele está aqui dentro. Então, tem que ser uma quantidade infinita de casas. Certo? Só que para ser diferente de dízima periódica, o que tem que ser? Não periódico. Não periódico. É isso mesmo, pô. Então precisa ter duas características. Esse novo conjunto de numérico aqui, que ainda não sei qual é o nome, que daqui a pouco eu dou. A característica é um número com infinitas casas. O que é? Não, deixa pra lá. Com infinitas casas decimais não periódico. Você entendeu isso, pessoal? Para o número ser diferente disso aqui que a gente tem que ter aquelas características, tem que ter infinitas casas decimais não periódicas, porque o periódico está dentro dos racionais. Beleza? Qual é o nome desse conjunto? Não. Irracionais. Irracionais. Os números irracionais. Não o que, pessoal? Ah, esse espaço aqui que não tinha? Coloca assim, ó. Coloca em pé e bota uma setinha. Os irracionais são números que têm infinitas casas decimais, só que eles não são periódicos. Tá? Exemplos. Raiz quadrada de 2 é um irracional. O famoso número π é irracional. Tá? Quem tiver um iPhone aí, moderno, coloca no iPhone, calcula a raiz de 2 aí no iPhone. Que número vocês vão obter do raiz de 2 aí? Enfim, mas o mais legal, alguns iPhones, alguns iPhones, se você começar a passar o dedo para o lado direito, para o lado esquerdo, assim, os números vão ser infinitos. Faz, Sammy. Sammy, vem aqui só para mostrar aqui na câmera. Só para registrar. Não, vai ali na... Não, vem aqui, ó. Mostra aqui assim. Mais, um pouquinho mais pra frente. Tá mostrando? Tá. Não? Ah, olha lá. Oi. Aí, vou até pra Valeu, cá. obrigado.